Professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. Galerinha, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês, compartilhando esse lindo conhecimento, né, que é a geografia. E hoje nós vamos dar continuidade, tá, a uma aula muito bacana que fala sobre as regionalizações. Na última aula nós falamos sobre as regionalizações do mundo, né? E hoje nós vamos falar sobre o nosso país, o nosso Brasilzão. Vamos falar sobre as regionalizações que ocorrem no nosso país, tá? Vamos lembrar novamente, claro, que é uma região, né? Por que se regionaliza, é muito importante. E depois vamos falar sobre as principais regionalizações do nosso país, né? É muito fácil. Ah, Marcos, eu nunca ouvi falar em regionalização. Com certeza, quando tu olha um mapa do Brasil, aquele dividido, por exemplo, em 5 regiões, né? Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, é uma regionalização. Mas tu sabia que existem outras formas de classificar o território brasileiro? Pois é isso que a gente vai falar hoje. E vamos fechar com chave de ouro, falando, é claro, da nossa região do Nordeste, que ela tem tanta riqueza, ela apresenta tanta diversidade, que também apresenta uma regionalização específica. Bacana? Então é uma aula sensacional, é muito cobrado em provas e vai ser muito útil para tu conhecer melhor as características do nosso país, do nosso Brasil. Tá? Sempre te lembrando que depois se tu quiser acompanhar essa aula novamente, tá? Tudo está disponível para ti na plataforma Gonçalves Dias. Tá no YouTube, tá no Instagram, tem os nossos podcasts pela Rádio Timbira e é claro, né, estamos também na televisão e na TV Assembleia. Todas as mídias para te ajudar. Então nos procura lá. Plataforma Gonçalves Dias, não esquece, tá bom? Então, sem mais delongas, ó, aquela respirada legal, oxigena teu cérebro e vamos para cima, que aqui é muito sucesso, é muito bacana. Gente, primeira coisa importante, tá? Antes de nós falarmos sobre as regionalizações específicas do nosso país, vamos lembrar o que é o conceito de região. Ele é muito simples, nada mais é do que um critério que estabelece a divisão ou delimitação do espaço geográfico se utilizando de um critério previamente estabelecido. Como assim, Marcos? É simples. Eu estabeleço um critério, eu sempre gosto de dar o exemplo, por exemplo, de uma sala de aula, né? E eu quero dividir essa sala, por exemplo, em time de futebol. Então eu pergunto, quem torce para o Flamengo, quem torce para o Vasco, quem torce para o Botafogo? E a partir daí eu consigo dividir e organizar essa sala de acordo com essa característica. Time de futebol. Então, regionalização é isso, galera, tá? Esse é o objetivo da região, tá? É buscar uma melhor compreensão das características do espaço, tá certo? De acordo com as suas particularidades e similaridades. E é a partir daí, por exemplo, que o nosso território brasileiro, ele pode ser classificado, ele pode ser entendido sobre variadas perspectivas, de acordo com o critério estabelecido. Bacana? Como, por exemplo, essa imagem que tu está vendo, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, é uma regionalização do nosso país utilizando o critério do IBGE, que a gente vai falar agora. Bacana? Então, primeira regionalização, a mais famosa, a tradicional, né? A gente conhece como a regionalização feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Essa regionalização também é conhecida como regionalização político administrativa. Então, tu já percebe que os critérios que eu vou utilizar é o critério relativo à política, é um critério de administração para melhor organizar o território brasileiro. Antes da gente falar dos detalhes dessa classificação, é muito fácil tu perceber quando tu olha, por exemplo, para a nossa região, para o Nordeste. Tu percebe que vão existir características similares nos estados integrantes dessa região, por exemplo, do Maranhão, né, do Piauí, do Ceará. Você vai perceber que tanto características ambientais, características econômicas, né, atreladas também ao nosso processo histórico, se assemelham. Então, a partir daí, esse critério vai classificar essa região, tá? É interessante perceber, galera, que, embora hoje nós conheçamos, né, a classificação do IBGE, que divide o Brasil em 5 macro-regiões, essa classificação ela evoluiu ao longo do século XX, tá certo? Eu vou já te mostrar aqui rapidamente que o nosso país ele já foi dividido também em outras regiões. Mas essa classificação mais recente, ela foi proposta em 1969, tá? E entrou em vigor em 1970, que é a classificação que nós conhecemos, tá certo? Quais são os critérios, Marcos, que a classificação do IBGE utiliza? Os aspectos naturais,
do meio ambiente, os aspectos socioeconômicos, né, relativos à economia, ao processo histórico da sociedade, né, características ali da sociedade, tá? E também os aspectos culturais. Tá bom? E utilizando esses critérios, eu tenho a divisão nestas 5 macro-regiões. Tá? Só para te mostrar rapidamente como o nosso território ele evoluiu em sua classificação, veja, por exemplo, ó, que em 1941 nós tínhamos uma outra forma de regionalizar, que dividiu o Brasil, por exemplo, em Norte, Nordeste, tu tinha a região do Este, que hoje não existe mais, tu tinha a região do Centro, que hoje, por exemplo, não existe, e a região do Sul. Né? Veja que, por exemplo, não tinha ali o Sudeste. E os próprios estados, por exemplo, eles também foram se fragmentando, tá certo? Veja que, por exemplo, em 1941, tu só tinha ali o grande estado do Mato Grosso. E hoje, né, evoluindo, vocês vão perceber que, por exemplo, já em 45 já Sul, já a terra do Guaporé, nós já temos a divisão em Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, tá certo? E aí, por exemplo, ó, na década de 80, que é quando o nosso último estado ele é criado, né, internamente, que é o estado do Tocantins, tu tem aí a divisão atual. Mas percebe, ó, o grande Mato Grosso, que era na década de 40, se dividiu, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, beleza? Então percebe como o nosso território ele evoluiu. Aí tu me pergunta, Marcos, mas por que, né, este critério ele vai sendo modificado e os estados eles vão sendo enquadrados, divididos em outras regiões também, tá certo? É muito simples, galera, tá? Principalmente pela evolução econômica e as semelhanças que esses estados vão, né, ali surgindo entre si. O grande exemplo desse é a região sudeste. Tá certo? Que não existia, como eu te mostrei, mas devido ao nosso processo histórico de industrialização, urbanização, esta região começa a ter um crescimento, você vai perceber que estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, eles vão ter semelhanças em relação a esse processo histórico. Então, até por isso, eles se uniram em uma região, né, o Sudeste, juntamente com o Espírito Santo. Bacana? E a partir daí, nós temos a divisão brasileira atual, instituída pelo IBGE, em 5 macro-regiões, tá? Que nós conhecemos, mas não custa repetir. O Norte, né, a maior região e extensão territorial, nós temos o Nordeste, que apresenta aí a maior quantidade de estados, 9, né? Nós temos aqui o Centro-Oeste, tá certo? Ali que vai apresentar 3 estados e o Distrito Federal, onde está a nossa capital Brasília. Nós temos o Sudeste, né? Que é ali a região com maior densidade populacional e número de habitantes, a região mais desenvolvida economicamente do Brasil, e o Sul, né, que é o estado ali, a região com menor número de estados, que vai apresentar ali característica importante que se assemelha aos melhores índices de desenvolvimento humano do país, né? Qualidade de vida, a gente vai perceber que o sul do país ele vai estar à frente se comparado, por exemplo, com a região norte, a região nordeste. Beleza? Então veja que existem semelhanças. Bacana, né, Marcos? É muito fácil. É assim. E aí, como eu te disse, de acordo com o critério estabelecido, eu posso mudar essa classificação. A própria classificação do IBGE, quando ela vai adotando o seu critério, ela vai se modificando internamente. Então, também na década de 70, surge uma outra classificação que é importante, tá certo? Chamada de classificação geoeconômica, tá? Ela foi proposta por um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger, tá certo? O próprio nome já diz, galera, tá? Geoeconômica. Os critérios que ela vai utilizar são principalmente critérios ambientais e critérios econômicos. E, utilizando esses dois critérios macro, veja que agora o nosso país é o mesmo território, mas ele deixa de ser dividido em 5 macro-regiões e passa para apenas 3 macro-regiões que vão se assemelhar, tá certo? Que regiões são essas, Marcos? Tá? Será a região da Amazônia, a região do Nordeste e a região do Centro-Sul. Tá? Essas regiões também foram chamadas de macro-regiões econômicas ou complexos regionais. Tá certo? Amazônia, Nordeste e o Centro-Sul. Características marcantes entre elas. Por exemplo, da região da Amazônia, galera, né, nós vamos ter aí a maior região e extensão territorial no nosso país. É uma região que vai apresentar ali focos de desenvolvimento, por exemplo, nas suas capitais do Pará, né, que Belém, por exemplo, Belém do Pará, tá certo, capital. Nós temos também de Manaus, tá certo, capital do Amazonas. Vão ser regiões que vão apresentar ali também grandes contrastes socioeconômicos, tá certo? Porque
apresentará riquezas nestes centros aí que eu acabei de destacar, mas vai apresentar problemas relativos, por exemplo, à falta de saneamento básico, a problemas de infraestrutura, a problemas, por exemplo, de educação, né? Então vai ser uma região ali que vai apresentar riquezas, mas também pobrezas, tá certo? Vai apresentar como economia marcante, galera, tá? Desta região ali as atividades principalmente de primeiro setor, que são as atividades agropastoris, a agricultura, né, a pecuária e o extrativismo, com muito destaque para o extrativismo mineral, tá certo? Que no caso aí a gente está falando Serra dos Carajás, né, extração de ouro, ferro, beleza? A segunda macro-região, tá, é a região do Nordeste. Curiosidade, perceba que o nosso estado, o Maranhão, ele, de acordo com a classificação geoeconômica, ele vai estar dividido ao meio, galera. Tá certo? Uma parte, a região, por exemplo, a oeste do nosso estado, pertencerá ao complexo amazônico. E a região a leste ao complexo nordestino, tá certo? E isso fica muito perceptível, galera, quando nós vamos analisar principalmente as questões ambientais do nosso estado. Quando a gente vai para o oeste, nós vamos perceber uma vegetação muito mais semelhante à vegetação amazônica, né? Árvores de grande porte, por exemplo, tá certo? Um índice pluviométrico muito mais alto, que se assemelha a essa região da Amazônia, ali do clima equatorial, por exemplo, do tropical úmido também. Quando a gente vai para o lado do leste, por exemplo, para cidades como Caxias, como Timon, nós já vamos ter uma vegetação mais seca, mais rasteira, por exemplo, temperaturas elevadas, mas principalmente um menor índice pluviométrico, ou seja, chuva, quando comparado com a outra região. Então, por isso, nosso estado ele vai ser dividido ali, né, bem ao meio. Bacana? Em critérios, por exemplo, econômicos, nós vamos perceber que esta região também será uma região de contraste, né? Nós vamos ter um desenvolvimento econômico aqui baseado no litoral, principalmente as atividades turísticas, né? O Nordeste brasileiro é muito famoso pelo turismo, tá certo? E nós vamos ter as atividades pecuárias concentradas principalmente no interior. E será uma região também de muitos contrastes, semelhante à região norte, galera, tá? Nós vamos ter aqui focos de desenvolvimento, principalmente nas capitais, mas vai ser uma região com muita pobreza, muita desigualdade histórico-social, principalmente no seu interior. Beleza? E por último, né, a região do Centro-Sul, que para essa classificação é a região mais desenvolvida do nosso país, né, onde estará ali o centro econômico, né, financeiro, nas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Será a região com maior concentração populacional, tá certo? E também densidade demográfica. Bacana? Região Centro-Sul. Legal, né? Que classificação fácil, Marcos. Muito fácil de entender. E tem uma próxima, que também é muito fácil de entender, que vai beber de fontes da Geoeconômica e do IBGE. Essa classificação é muito recente, tá? Enquanto as outras foram propostas aí em meados da década de 60 e 70, essa já foi feita já no século 21, em 2001, foi proposta, tá certo? Pelo grande professor, pelo grande geógrafo Milton Santos e a professora Maria Laura Silveira, que classifica o Brasil, ela é muito conhecida como uma classificação dos 4 Brasis. Tá? O que é que Milton Santos principalmente ele vai perceber? Ele vai dizer que o nosso país ele vai ter uma grande diferenciação com uma informação e a tecnologia chega de região para região. Ora, galera, nós estamos em um país continental, que tem também, quando eu falo continental, de extensão territorial, mas que tem também um processo histórico de formação diferenciado de região para região. E isso vai influenciar na forma como essas regiões se desenvolveram e como hoje elas recebem as informações e desenvolvimento de capital. Então, para Milton Santos, a partir daí, galera, nós vamos ter, né, o meio técnico, tecnologia, da ciência e da informação, né, diferenciados em regiões por regiões do nosso país, tá certo? E de acordo com essa classificação, o nosso país ele vai ser dividido em 4 macro-regiões, né? Daí vem o nome 4 Brasis, que vai ser a região da Amazônia, tá certo? A região do Nordeste, a região do Centro-Oeste e, por último, a chamada região concentrada. Não esqueça desse nome. Região concentrada, tá? Por que, Marcos? Simples. Vamos entender primeiramente a região da Amazônia. Para Milton Santos e para a professora Maria, a região norte do país, da Amazônia, é uma região de grandes contrastes, como a
geoeconômica também te diz. Ela vai apresentar em algumas localidades, alguns polos, grande integração de informação e capital, principalmente cidades como Belém, como Manaus, tá certo? De alto deslocamento, aviões, tecnologia chegando. Nós temos a Zona Franca de Manaus, por exemplo, na região de Manaus, mas, por outro lado, nós vamos ter regiões totalmente desintegradas a esse processo informacional, né? Você pode perceber, por exemplo, que na região da Amazônia tu tem tanto a aviação sendo utilizada, que integra os espaços muito rapidamente, mas tu tem, por outro lado, ali o transporte hidroviário de barcos, que já integra numa velocidade bem menor. Então, é uma região de muito paradoxo. A segunda região, a região Nordeste, né? Uma região que vai ser caracterizada principalmente por um grande desenvolvimento econômico do litoral, também atrelado ao processo histórico, né? Nós vamos ter as maiores concentrações populacionais e de serviço nessa região do litoral, ao passo que as regiões do interior ficam mais relegadas a segundo plano, que são as regiões que vão apresentar as maiores desigualdades econômicas e sociais, galera, tá certo? Ele também destaca o papel das atividades de terceiro setor, do turismo e da indústria no litoral e da atividade agropecuária no interior, beleza? A região centro-oeste, tá? Milton Santos caracteriza como uma região que vai ter uma grande concentração, principalmente no agronegócio, das atividades de primeiro setor, com destaque ali, né, para os estados do Mato Grosso do Sul, que vão na produção da pecuária, também na produção da soja, tá certo? Vão apresentar um grande destaque. Vão ser regiões que vão ter polos de integração, como por exemplo as suas capitais, e claro, estando situada a capital do nosso país, Brasília, tá certo? Sendo ali um polo de ligação entre as outras regiões. E por último, né, a que mais se destaca, que o próprio nome já diz, Milton Santos diz que é a região concentrada, tá? Região que vai concentrar os estados do Sudeste e os estados do Sul, que tem como característica marcante serem as duas regiões mais desenvolvidas do país. Daí vem o nome concentrada, porque são essas duas regiões que, formando juntas, formam a região concentrada que vão ter a maior quantidade de serviços, onde tu tem ali a principal circulação de capital, de informação, tá certo? E, por consequência, é a região que gera influência para as outras, né? A região que comanda, né, o nosso país em nível econômico e também em nível político. Beleza? Então não esquece aí a região concentrada, é o nome que concentra a informação. Bacana? Respira. Para a gente fechar agora com chave de ouro que eu te disse, nós vamos falar sobre a nossa bela região, o nosso Nordeste. Como eu te disse no início dessa aula, galera, o Nordeste ele tem uma grande diversidade, tá certo? Diversidade econômica, diversidade histórica, uma grande também diversidade natural. Por isso, tá, com uma forma de melhor entender as peculiaridades desta região, tá certo? O Nordeste ele vai ser dividido, tá, em quatro regiões, tá certo? Em quatro sub-regiões, que são a região do meio norte, com certeza quem é maranhense já ouviu essa expressão, o Maranhão é um estado do meio norte, tá certo? Vem daqui, tá? O famoso sertão nordestino, galera, tá? Este termo sertão, ele vem dessa classificação, tá certo? A região do Agreste, tá? Que é uma faixa de transição, e por último a região da Zona da Mata. Só para te exemplificar as características, tá? Vamos pegando do litoral para o interior. A região da Zona da Mata, onde tu vai ter ali as maiores concentrações populacionais, era onde tu tinha ali, por exemplo, resquícios, né, da floresta, no caso da Mata Atlântica, né, que foi desmatada pelo processo econômico, tá certo? Nós vamos ter a região do Agreste, tá certo? Que vai ser uma região de transição entre a faixa mais úmida, que é a Zona da Mata, e a região mais seca, que é a região do sertão nordestino. Aqui, por exemplo, no Agreste, nós vamos ter ali muitas atividades relativas à agricultura, tá? A policultura, produção de variados tipos de produtos. Nós vamos ter a posterior, a maior microrregião, no caso, né, região do nosso Nordeste, que é o sertão nordestino, que vai ser caracterizado por apresentar períodos ali de grande seca, né, que marca essa característica do sertão, vai apresentar também a presença importante do Rio São Francisco para a economia desta região, tá certo? E, claro, nós vamos ter aqui grandes problemas sociais relativos à seca, mas principalmente ao processo histórico formado ali de desigualdade, tá certo? Que no caso a seca só intensifica. E por último, nós temos a região do meio norte,
do qual o nosso estado ele está inserido em sua maioria, que é justamente uma faixa de transição do período mais seco de zonas do cerrado para a zona mais úmida, né, da floresta amazônica, onde tu tem principalmente aqui as atividades extrativistas, né, como por exemplo aqui no Maranhão, a extração do babaçu. Então, galera, para essas e outras informações, plataforma Gonçalves Dias. Valeu!